Vamos lá à resolução da questão número 30 da prova do Exame de Seleção do IFRN 2011, que diz o seguinte: o Parque Natural Municipal Donival do Monte, também conhecido como Parque da Cidade, em Natal, garante a preservação da diversidade biológica e o equilíbrio dos ecossistemas em um dos principais aquíferos da cidade, contribuindo ainda com a conscientização ambiental da população. Na entrada do parque encontra-se uma bela estrutura, figura 1, com 45 metros de altura, destinada a abrigar um memorial e um mirante. Então está aqui a figura 1 com o mirante aí e o memorial do Parque Donival do Monte. O interior do estado não fica atrás em relação aos grandes monumentos. Na cidade de Santa Cruz, região do Trairi, localiza-se a estátua de Santa Rita de Cássia, padroeira da cidade, que faz parte do complexo turístico religioso Alto de Santa Rita. A estátua, figura 2, com o pedestal, mede 56 metros de altura, tornando-a mais alta que o do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que mede 38 metros de altura. Então veja só, na figura 2 está a estátua aí de Santa Rita de Cássia, que mede 56 metros de altura. Suponha que as duas estruturas fossem alinhadas a uma distância de 36 metros entre elas, conforme a figura dada. Para que um observador, no ponto A, conseguisse enxergar o topo da estátua de Santa Rita, ele deveria estar distante dela aproximadamente, alternativa A, 123 metros, alternativa B, 147,3 metros, alternativa C, 137,5 metros, ou alternativa D, 183,3 metros. Então vamos lá. Vamos destacar aí algumas informações no enunciado da questão. A questão diz que na entrada do parque encontra-se uma bela estrutura com 45 metros de altura, ou seja, a estrutura aqui do Parque Donival do Monte tem uma altura de 45 metros. E a estátua de Santa Rita tem uma altura de 56 metros. 56 metros de altura, ok? A questão pede, supondo que fossem alinhadas a uma distância de 36 metros entre elas, então as duas estruturas fossem alinhadas a uma distância de 36 metros entre elas, conforme a figura dada, para que um observador no ponto A conseguisse enxergar o topo da estátua de Santa Rita, ele deveria estar distante dela aproximadamente quantos metros? Ou seja, vamos lá. Essa estrutura aqui do Parque Donival do Monte tem uma altura de 45 metros, como dito aí no enunciado da questão, 45 metros. A estátua de Santa Rita, por sua vez, tem uma altura de 56 metros. E aí elas são colocadas, imagine que se elas fossem colocadas a uma distância de 36 metros entre elas, como dito aqui no enunciado, 36 metros. Então, para que um observador no ponto A conseguisse enxergar o topo da estátua, ou seja, se uma pessoa olhando aqui desse ponto conseguisse enxergar o topo aqui da estátua de Santa Rita, essa distância aqui que esse observador precisaria estar dessa estátua seria de quantos metros? Ou seja, vamos chamar isso de x, que é essa distância que a gente quer descobrir. Bom, vamos lá então. Veja, a gente tem um triângulo aqui menor, um triângulo formado do ponto A à estrutura aqui do Parque Donival do Monte. A gente tem um triângulo, certo? Que está acoplado dentro desse outro triângulo aqui maior, que é o triângulo formado pelo ponto A e a estátua de Santa Rita de Cássia. Então, a gente tem um triângulo dentro do outro. Quando isso acontece, aqui ambos são perpendiculares, tanto a altura do Parque Donival do Monte como a altura da estátua de Santa Rita é medida com um segmento perpendicular à base aqui do chão, certo? A base do triângulo, que é o chão. Então, a gente tem esse ângulo comum aqui aos dois triângulos, a esse triângulo menor e a esse triângulo maior, é um ângulo comum. A gente tem aqui um ângulo de 90 graus, que tanto tem um ângulo de 90 graus nesse triângulo menor, quanto no triângulo maior, ou seja, os dois triângulos são
triângulos retângulos. Logo, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, certo? Ou seja, esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, então há uma relação de proporcionalidade entre as medidas de comprimento, certo? Ou seja, a altura aqui desse triângulo grandão está para a altura do triângulo menor, assim como essa base do triângulo grandão está para a base do triângulo menor. Então vamos escrever essa equação dada por essa propriedade. Então vamos lá, 56 metros, que é a altura da estátua de Santa Rita, está para 45 metros, que é a altura do monumento que tem no Parque Donival do Monte, assim como a distância de Santa Rita para o ponto A, ou seja, x, a gente chamou de x, está para a distância do pé aqui do monumento do Parque Donival do Monte até o ponto A. E quanto que é essa distância? Daqui, ó, desse ponto até o ponto A. Bom, se de A até o pé aqui da estátua de Santa Rita mede x, e da estátua de Santa Rita até o pé desse monumento mede 36, então, de A para esse ponto vai ser x menos esse pedaço, menos 36 metros. Então, aqui, x menos 36. Só recapitulando, a altura da Santa Rita está para a altura do monumento, Parque Donival do Monte, assim como a distância da Santa Rita ao ponto A está para a distância do monumento aqui até o ponto A, ok? Agora vamos resolver essa equação. Vamos resolver essa equação aí para encontrar o valor de x. A gente tem aí uma igualdade de frações, então a gente aplica a propriedade do meio pelos extremos, ou seja, multiplica o numerador de uma fração vezes o denominador da outra. E aí vai ficar o seguinte, vai ficar 56 vezes x menos 36, igual a 45 vezes x, que dá 45x. Agora, a gente aplica a propriedade distributiva aqui, ó, 56 vezes x e 56 vezes menos 36, que vai dar o seguinte, 56 vezes x dá 56x. E 56 vezes menos 36, vamos fazer aqui a continha. Vou pegar aqui o verde para a gente fazer essa multiplicação. 56 vezes 36. 6 vezes 6 dá 36, coloca 6, sobe 3. 6 vezes 5 dá 30, mais 3 dá 33. Agora, 3 vezes 6 dá 18. Então, eu vou apagar lá o 3 lá de cima e vou colocar o 1, certo? 18. Porque 18 a gente coloca 8 e sobe 1. Agora, 3 vezes 5 dá 15. 15 mais 1 dá 16. Agora, coloco o 0 aqui, ó, não tem nada. E soma esses valores. 6 mais 0 dá 6. 3 mais 8 dá 11. Coloca 1, sobe 1. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 6 dá 10. Então, coloca 0, sobe 1. E 1 mais 1 dá 2. Então, 2016. 56 vezes 36 dá 2016. Mas não pode esquecer, ó, que aqui tem um sinal de menos. Então, o número positivo vezes o número negativo dá um resultado negativo. 56 vezes 36 dá 2016. Isso igual a 45x. Certo? 45x. Continuando essa equação aqui embaixo, vou ter o seguinte, ó. É uma equação do primeiro grau, certo? O expoente do x é 1. Então, para a gente resolver, a gente passa o que tem x para um lado da equação e o que não tem x passa para o outro. Então, aqui, do lado esquerdo, vai ficar os 56x, que já estava aqui, ó. E agora eu vou passar esse 45 para o lado de cá. Então, vai ficar menos 45x. Igual a 2016 passa para o outro lado, vai ficar positivo 2016, certo? 56x menos 45x dá 11x, né? 56 menos 45 dá 11. Então, 11x igual a 2016. Então, se eu quero descobrir o valor de x, divido os dois lados da equação por 11, ou seja, passo o 11 que está multiplicando aqui para o outro lado, dividindo, vai ficar que x é igual a 2016 dividido por 11. E quanto é que dá isso? Quanto é que dá essa divisão? Vamos fazer aqui. Vou apagar aqui esse rascunho
para a gente fazer a divisão nesse espaço. Vamos lá. 2016 dividido por 11. Pegar o 20 aqui, ó. O 11 cabe uma vez no 20. 20 menos 11 dá 9. Aí agora eu desço o 1. O 11 cabe quantas vezes 91? Cabe 8. 8 vezes 11 dá 88. 91 menos 88 dá 3. 3. Aí agora eu desço o 6. Fica 36. E aí, o 11 cabe quantas vezes no 36? Cabe 3 vezes no 36, que dá 33. 36 menos 33 dá 3. Quiser continuar essa divisão, a gente coloca uma vírgula aqui, ó, já que não tem mais nenhum número para descer. E acrescenta um zero aqui após o 3. Então fica 30. E aí o 11 cabe quantas vezes no 30? 2 vezes. 2 vezes. Tá bom? Que dá 22. 30 menos 22 dá 8. Quiser continuar novamente, coloca um zero. E se pergunta, 11 cabe quantas vezes no 80? Cabe 7 vezes, que dá 77. Beleza, vou parar por aqui porque eu já tenho uma boa aproximação aí para a divisão. 2016 dividido por 11 dá aproximadamente 183,27. Se eu aproximar para a primeira casa decimal aqui, ó, como a próxima casa decimal é um número maior que 5, então vou acrescentar, arredondar para mais aqui, ficando 183,3. Então, 183,3 metros. Essa, então, seria a distância que o ponto A, a pessoa no ponto A, deveria estar da estátua de Santa Rita para que ela conseguisse ver o topo da estátua. Portanto, a alternativa correta é a alternativa letra D, 183,3 metros.